Olá, meu amigo, tudo bem? Seja bem-vindo. A gente continua tratando agora de temas importantes, de noções de direito penal. Eu queria falar um pouquinho nesse bloco contigo sobre os crimes contra o patrimônio. Veja, o que é importante a gente ter em mente, assim, as principais informações sobre o patrimônio. Naturalmente, eu vou focar naquelas modificações legislativas que a gente teve recentemente. Mudança de lei, mudança também de entendimento, mudança com súmulas editadas, porque isso, naturalmente, é o que tem maior relevância. Tá legal? Olha só, o primeiro detalhe que eu queria falar contigo é que nós temos o crime do artigo 155 do Código Penal, que é o crime de furto. O crime de furto é subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Subtrair alguma coisa de terceiros que seja móvel, que possa ser movida. Isso é furto. Qual é a diferença do furto para o roubo do 157? Furto 155, roubo 157. Veja, o roubo segue a mesma linha de raciocínio. Ele segue a mesma ideia. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. É o mesmo raciocínio. A diferença é que o roubo traz algo a mais. O roubo tem um extra, o roubo tem um plus. Tem alguma coisa que vem adicional aqui, que é a violência física ou a grave ameaça ou a redução da vítima a craseado, impossibilidade de resistência. Por que você falou a craseado? Para te mostrar que não é para reduzir a resistência, é para reduzir a vítima à total impossibilidade de resistência, ou seja, é para zerar a resistência da vítima, não é para diminuir. É para zerar, é para acabar totalmente com a resistência. Então é muito simples. Quando eu quiser diferenciar esses dois crimes aqui, furto e roubo, em ambos os casos eu estou subtraindo para mim ou para outrem coisa alheia móvel. Alguém foi e pegou meu celular, alguém pegou minha carteira, alguém pegou meu relógio, subtraíram. Só que se você simplesmente subtraiu e ponto, isso é um furto. Agora, se você para subtrair precisou de uma violência física, soco, chute, facada, tiro, pedrada, ou de uma grave ameaça, perdeu, desce do carro, sai, vai morrer. Ou então, se eu precisei zerar a tua resistência antes, por exemplo, um Boa Noite Cinderela, um calmante, um sonífero, aí você desmaia, aí eu vou lá e pego as coisas. Percebeu? Aí vira roubo. O roubo traz algum desses três elementos. Essa violência física, que é chamada de violência própria, ou então a grave ameaça, ou então essa redução da vítima à impossibilidade de resistência, que é chamada de violência imprópria. Violência própria é a violência física, violência imprópria é a redução da vítima a essa total impossibilidade de resistência. Pronto, já diferenciei o furto do roubo sem mistério, sem problema algum. Tá legal? Vou sair da frente, você dá o print, registra essas diferenças, salva isso aqui, para que eu possa apagar a diferença do furto para o roubo. Tá legal? Agora preste atenção, cuidado com um detalhe. Quando eu falo de roubo, eu tenho o roubo próprio, que é esse aqui, que a gente está vendo, o roubo normal, e eu tenho o roubo impróprio. Qual é a diferença do roubo próprio para o roubo impróprio? Preste atenção, olha só. O que a gente está falando aqui? A gente está falando, quando a gente trata de roubo, vou botar aqui roubo e vou botar próprio, né? Roubo próprio. Quando a gente fala do roubo, lá no 157 caput, que é onde você encontra ele efetivamente, eu quero que você me diga o seguinte, você já sabe que tem que ter algum daqueles três elementos, senão seria furto, né? Mas eu quero que você me diga o seguinte, o que vem primeiro? A subtração ou algum daqueles três elementos? Léo, não entendi. Olha só, preste atenção. Para deixar de ser furto e virar roubo,
tem que ter violência física, grave ameaça ou redução da vítima à impossibilidade de resistência. O que eu quero saber é, o que vem primeiro? Primeiro eu subtraio para depois empregar a violência física, grave ameaça, redução da vítima à impossibilidade de resistência? Ou primeiro eu emprego a violência física, a grave ameaça, a redução da vítima à impossibilidade de resistência para depois subtrair? Como é que é a ordem desses elementos no nosso crime de roubo que a gente acabou de ver aqui? O que vem primeiro? A subtração ou aqueles elementos? E aí? Tá na dúvida? Pensa num caso concreto. Espero que você nunca tenha sido roubado, mas se não foi mesmo, pense em alguém que tenha sido roubado. Como é que é? O sujeito primeiro toma teu pertence, depois te agride? Ou você vê alguém primeiro te agredindo, ou primeiro de repente te acertando lá, ou de repente apontando uma arma para você, para depois tomar teu carro, tomar teu celular? Veja, o que vem primeiro são aqueles elementos. O roubo funciona exatamente assim. Esse roubo, que é a subtração com algum daqueles três elementos, primeiro vem os elementos. Então, toda vez que você pensar em roubo, primeiro você tem que pensar na violência física ou na grave ameaça ou na redução da vítima a impossibilidade de resistência, para que com isso você possa em seguida subtrair. Então primeiro vem isso e depois vem a subtração. Essa é a ordem no crime de roubo. Tá na dúvida? Lembra daquele tradicional roubo de carro? O sujeito aparece armado, perdeu, vai morrer, vida louca, desce do carro, desce do carro. Aí você olha para aquela situação assim, não perdi, tô saindo. Aí você sai do carro e ele leva teu carro. Veja, primeiro ele empregou, a grave ameaça. Aquela promessa de um mal iminente, injusto e grave, quando apontou a arma para você e falou que você ia morrer. Primeiro ele empregou a grave ameaça, algum desses elementos, para depois ele levar teu carro. Então toda vez que eu pensar em roubo, eu diferencio do furto sim, porque enquanto no furto eu apenas subtraio, no roubo eu subtraio com algum daqueles três elementos. Mas o importante é saber que os elementos vêm primeiro. Primeiro tem que ter os elementos para depois ter a subtração. Ou então eu venho, te dou um soco, te derrubo, você cai, eu pego tua carteira e saio correndo. Eu te dou uma trombada, né? Tem uma discussão se a trombada é furto ou roubo, mas o mais técnico, que é o que diz o professor Guilherme de Souza Nutti, é que é roubo. Por quê? Eu dou uma trombada, você cai, desequilibra, eu pego a carteira e corro. Eu usei a violência física e subtraí. Então, primeiro tem isso. Pergunta. O que é roubo impróprio? O que seria o roubo impróprio? O roubo impróprio é 157 também, só que está no seu parágrafo primeiro. O roubo impróprio tem as mesmas penas do roubo. O roubo tem uma pena de 4 a 10 anos. Não tem que saber pena não, é só para você ter uma noção de como funciona, tá? O roubo impróprio também, 4 a 10 anos. Qual é a diferença do roubo próprio para o roubo impróprio? É que o roubo impróprio, você inverte essa ordem. Não, mas como assim? Olha só, o roubo impróprio era um furto. Ele começou como um furto, na verdade, porque o roubo impróprio é isso. Eu tenho primeiro a subtração. Léo, mas espera aí. Se você tem primeiro a subtração, se a subtração vem primeiro, o roubo impróprio, então, na verdade, não é roubo, é furto. Sim, o roubo impróprio, ele era um furto. Era um furto. Começou como um furto. Foi uma mera e simples subtração. Só que aí depois que você furtou, apareceu o proprietário, apareceu o possuidor, apareceu, enfim, o dono, a pessoa que tinha, de alguma forma, interesse sobre aquela coisa. E aí a pessoa vê, tá maluco, o que você tá fazendo aí? Rapaz, esse carro é meu, tá maluco, essa carteira é minha. Percebeu? Você furtou. Você não tinha empregado nada disso. Você simplesmente subtraiu, você praticou um furto. Só que aí depois que você subtraiu, o sujeito chegou e você, para assegurar a subtração, para assegurar a impunidade, se viu obrigado a empregar esses elementos. Por exemplo, eu furto o teu carro, até então 155, furto.
Quando eu estou saindo do local, você chega e fala, tá maluco, esse carro é meu. Aí eu puxo a arma e falo, não vem não, vai morrer. Percebeu? Eu acabei de transformar o meu furto num roubo. Quando o furto se transforma num roubo, esses elementos que deveriam vir primeiro, eles vêm depois. E aí o roubo é chamado de roubo impróprio, não é furto, é roubo impróprio. Então o roubo impróprio é aquele em que eu tenho primeiro a subtração, como se fosse um furto, e depois é que eu emprego aí sim aqueles elementos. Violência física, como você já tinha aprendido. Ou grave ameaça. Mas aí tem um grande detalhe que vai vir exatamente agora, que eu estou escrevendo agora. Qual é o grande detalhe? No roubo impróprio, quando você primeiro subtrai para depois empregar esses elementos, a doutrina não admite a redução da vítima à impossibilidade de resistência vindo depois. Ela não admite. Ou seja, para roubo impróprio, quando eu subtraio primeiro, os elementos não pegam esse último. É só a violência física ou grave ameaça. Não pode ser uma subtração primeiro para depois reduzir a vítima à impossibilidade de resistência. Esse não é admitido. Então, veja, eu não tenho noção nenhuma de direito penal. É por isso que a gente está aqui, noções de direito penal. Vamos aprender. Você já sabe que furtar é subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. E já sabe que roubar é subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, empregando violência física, grave ameaça ou redução da vítima à impossibilidade de resistência. Já não vai mais confundir furto com roubo. Fui roubado. Por quê? Não, porque eu cheguei em casa e minha carteira não estava lá. Então você não foi roubado, você foi furtado. Já sabe a diferença. Aí depois que você sabe a diferença, eu te lembro que no roubo, o que vem primeiro são esses elementos de violência, grave ameaça, assim por diante. Para depois vir a subtração. Se por acaso eu primeiro tiver a subtração, o que seria em tese um furto, porque foi apenas uma subtração, e depois é que eu preciso empregar os elementos, os dois primeiros, esse terceiro não, aí eu tenho o que a gente chama de roubo impróprio. Incorre nas mesmas penas do roubo, mas está ali no parágrafo primeiro. Tudo bem? Legal. Outra coisa que muita gente confunde, uma confusão muito comum aqui no patrimônio, é o crime de roubo, do nosso famoso artigo 157, que você já está muito informado sobre como funciona, e o crime de extorsão, que está no artigo 158 do Código Penal. No roubo, eu vou subtrair. Na extorsão, eu vou constranger a pessoa. Mas, de uma forma ou de outra, a ideia é a mesma. Muita gente confunde roubo e extorsão porque, no final das contas, a ideia é a mesma. Eu acabo tendo o mesmo resultado. Como é que eu faço para diferenciar numa prova o roubo da extorsão? Veja, para você já não ter problema, para a gente ser o mais objetivo possível, diferenciar roubo de extorsão é você avaliar se o comportamento da vítima era imprescindível ou não. Como assim, Léo? Olha só, se eu falar para você que a colaboração da vítima era dispensável, eu estou diante de um roubo. A colaboração da vítima era dispensável. Isso é roubo. Agora, se por outro lado, eu falar para você que a colaboração da vítima era indispensável, imprescindível, aí meu crime é extorsão. Léo, melhora isso para mim? Melhora. Olha só, preste atenção. Quando eu chego para você está parado no teu carro, distraído. Aí eu chego pelo vidro com uma arma e falo assim, perdeu, desce do carro, vai morrer, bora, sai, perdeu. O que pode acontecer aqui? Duas coisas. Primeiro, você pode falar, não, perdi, e pode sair do carro, você saiu espontaneamente. Ou você pode falar, não vou sair não. Aí, não vai não? Eu meto a mão em você, te puxo e te jogo para fora. Percebeu? Ou você sai, ou eu te arranco. Mas no final das contas, dá no mesmo. Você sair por livre e espontânea vontade, ou você ser arrancado na marra e jogado no meio da rua, dá no mesmo. Então, a sua colaboração, veja, é totalmente dispensável. É claro que é melhor se você sair espontaneamente. Eu vou ficar mais feliz na hora de te roubar. Mas veja, se você também não sair, eu te arranco. Percebeu? Então, no roubo, a colaboração da vítima,
comportamento da vítima, é totalmente o quê? Dispensável. Se colaborar, ótimo. Se não colaborar, ótimo também. Eu consigo levar o carro do mesmo jeito. Posso ter um pouquinho mais de trabalho se você não colabora, mas eu consigo levar do mesmo jeito. Eu consigo atingir minha finalidade, o meu objetivo. Na extorsão, não. Na extorsão, se você não colaborar, eu não consigo atingir o meu objetivo. Eu não consigo atingir a minha finalidade. Se você não colaborar comigo, não tem jeito, não adianta. A gente não vai conseguir. Por exemplo, perdeu, saca o dinheiro do terminal, bora, saca tudo, saca todo o dinheiro da tua conta. Olha só, se você não botar a senha, se você não me informar a senha, se você não digitar a senha, não vai sair o dinheiro. Eu posso atirar no terminal, atirar em você, te bater, te torturar, fazer o que for, que se você não inserir aquela senha alfanumérica no terminal de autoatendimento, o dinheiro não vai sair. Eu posso pegar teu cartão, colocar, apertar um monte de botão. Se você não colaborar comigo, eu não consigo o dinheiro. Então a sua colaboração agora, ela é indispensável para o meu crime. Indispensável. Sem você eu não chego a lugar algum. Percebeu? Por isso que o crime agora é chamado de extorsão. Justamente pela necessidade de ter a sua colaboração. Pela necessidade de ter você aqui. De ter você de alguma forma colaborando, me ajudando e assim por diante. Porque se você não fizer isso, eu não consigo absolutamente nada nessa história. Tá claro isso? Compreendeu? Tranquilo? Show. Agora eu vou apagar, deixa eu só chegar para cá para você tirar o print, que aí você já salva, já registra essa informação e vamos em frente. Olha só. E o que seria o roubo do 157, parágrafo 2º, inciso 5º, e a extorsão do 158, parágrafo 3º? Léo, o que é isso? O que acontece? 157 é o nosso roubo, já sabe disso. Só que 157, parágrafo 2º, é um roubo mais grave, é um roubo pior, é um roubo mais sério. E aí tem vários motivos. Tem o emprego de arma, tem o concurso de 2 ou mais pessoas, ao invés de roubar sozinho, rouba com mais alguém. Tem a vítima que está em transporte de valores e o agente conhece esta circunstância. Tem o roubo do veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado da federação ou para o exterior. Ou, por último, inciso 5º, tem o roubo em que eu restringo a liberdade da vítima. Eu deixo a vítima com a liberdade restringida por um tempo. Tá legal? É 157, parágrafo 2º, inciso 5º do Código Penal. É um roubo mais grave. Lá no 158, nossa extorsão, eu tenho um 158, parágrafo 3º, que também é uma extorsão mais o quê? Mais grave. Sabe o que eu tenho no parágrafo 3º? Numa de suas figuras? Eu tenho uma extorsão em que eu restringo a liberdade da vítima. Ih, Léo, peraí. Então nos dois eu tenho restrição de liberdade? Tenho. Eu tenho restrição da liberdade da vítima em ambos os casos. Só que a diferença é exatamente a mesma diferença do roubo para extorsão. Léo, agora eu não entendi. Olha só. A diferença, eu estou te perguntando qual é, por quê? Porque em ambos os casos, eu tenho restrição da liberdade da vítima. Eu restringo a liberdade da vítima no roubo e eu restringo a liberdade da vítima na extorsão. Claro, não é qualquer roubo nem qualquer extorsão. O roubo que eu restringo a liberdade da vítima é esse, é o mais grave, 157, parágrafo 2º, inciso 5º. E a extorsão que eu restringo a liberdade da vítima também é essa, mais grave, 158, parágrafo 3º. Não é qualquer roubo, qualquer extorsão que eu vou restringir a liberdade, tá? É nesse roubo e nessa extorsão. Só que aí, se eu tenho a restrição da liberdade em ambos os crimes, aí fica a dúvida. Então qual é a diferença? Porque se eu tenho em ambos os crimes, poxa, como é que eu vou diferenciar um do outro? Resposta, é a mesma diferença do roubo para a extorsão. No roubo, a colaboração não é dispensável. Na extorsão, a colaboração não é indispensável. Então, mesma coisa. No roubo, a restrição da liberdade da vítima é dispensável. Na extorsão,
a restrição da liberdade da vítima é indispensável. Léo, melhora para mim um pouquinho? Melhora. Eu vou, por exemplo, subtrair um item teu. Vou te roubar, aquele que tanto faz, né? Se você colabora, se você não colabora, eu vou te roubar, tá? O exemplo do carro que eu dei, eu vou te roubar. Aí pode ser que eu fale assim, não vai sair aqui não, vai ficar comigo aqui. Te deixo no carro. Eu roubo teu carro, mas te obrigo a continuar no carro até eu sair de repente de um local e depois eu te libero, te largo na rua. Veja, eu precisava ter restringido tua liberdade para levar teu carro? Não. Restringiu por quê? Sei lá, porque eu quis, porque eu achei melhor, porque eu estava com medo de você chamar a polícia antes de eu conseguir sair da região. Então eu achei melhor, achei mais vantagem ficar com você ali retido dentro do carro. Percebeu? Por um tempo. Achei melhor, achei mais razoável, achei mais interessante para mim. Mas vem cá, era necessário que eu fizesse isso para levar teu carro? Não. Então eu restringi a sua liberdade durante aquele roubo sem que fosse o quê? Necessário. Sem que fosse essencial, sem que fosse imprescindível. Claro, ajudou, claro que ajudou, não vou negar. Porque você não chama a polícia e eu consigo sair, é claro que ajuda. Mas era indispensável? Não, era totalmente dispensável. Então, se a restrição da liberdade da vítima era dispensável, essa restrição da liberdade se encaixa no roubo majorado lá do parágrafo 2º, inciso 5º. Agora, pega aquele exemplo de novo do caixa eletrônico. Eu falo assim, você vem comigo e a gente vai de banco em banco. Eu estou restringindo a tua liberdade, você não vai embora, você vai comigo. A gente vai nesse banco, depois vai naquele, aí vai naquele, vai naquele outro. Eu vou passar o dia inteiro contigo em vários bancos, sacando dinheiro com os seus cartões. Mas preste atenção, como eu preciso de você para digitar as senhas, para praticar essas condutas, se eu agora te liberar, eu vou conseguir? Não vou. Se eu te liberar, eu não consigo. Eu preciso que você esteja comigo para ir colocando as senhas em cada um dos bancos, em cada um dos terminais. Eu preciso da tua mão para biometria, eu preciso da senha. Então eu preciso agora estar com você esse tempo todo. A restrição da sua liberdade é essencial para o meu crime. É indispensável para o meu crime. Então essa restrição da liberdade se encaixa na modalidade da extorsão do 158, parágrafo 3º. Tá claro isso? E olha só, que interessante. A extorsão, tá vendo? 158 é extorsão. A extorsão do 158, parágrafo 3º, essa extorsão em que eu restringo a sua liberdade, vítima, e a restrição é indispensável para o meu crime, essa extorsão, ela é apelidada de sequestro relâmpago. Ela é apelidada de sequestro relâmpago. Então, olha que interessante. Sequestro relâmpago é furto? Não. Sequestro relâmpago é roubo? Não. Sequestro relâmpago é sequestro? Não. Sequestro relâmpago é extorsão. Tá legal? Tira o print, salva, registra isso, guarda essa informação para você não perder isso aí. Estou tentando fazer um compilado para você em relação ao patrimônio, em relação aos aspectos de patrimônio, aquilo que é importante você saber, aquilo que é essencial que você tenha em mente para fazer uma boa prova. Tranquilo? Outra coisa. Latrocínio. O que é latrocínio? Ah, Léo, essa eu conheço, essa eu já ouvi falar. Latrocínio é aquele roubo seguido de morte. É e não é, né? É e não é. Por quê? Porque, de fato, o latrocínio é o roubo seguido de morte. Então eu posso falar para você sim que roubo mais morte, não está errado, roubo mais morte é igual a latrocínio. Mas espera aí, cuidado com uma coisa. Roubo mais morte é igual a latrocínio desde que a morte seja para subtrair, para assegurar a subtração ou para assegurar a impunidade. Veja, eu vou te roubar. Aí na hora que eu uso a grave ameaça para te roubar, né?
Porque você lembra que primeiro vem a violência física, ou a grave ameaça, ou a redução da vítima em possibilidade de resistência, para depois termos a subtração. Esse é o caminho normal do roubo, o nosso roubo próprio. Então eu emprego a grave ameaça. Perdeu! Desce do carro! Quando eu aponto a arma para você e imputo essa grave ameaça, você toma um susto, infarta e morre. É um roubo mais morte. Isso é latrocínio? Não. Não é latrocínio. Ah, Léo, então não é qualquer roubo com morte que é latrocínio, né? Não, por isso que eu botei esse ponto para você. Não é qualquer roubo com morte. É um roubo com morte, mas espera aí. Desde que a morte seja para subtrair, para assegurar a subtração ou para assegurar a impunidade. Eu te mato para levar teu carro. Eu te mato porque senão eu não vou conseguir levar teu carro. Você está reagindo? Ou eu te mato porque você me reconheceu. E eu não quero que você depois diga quem eu sou. Para minha impunidade ser garantida, eu te mato. Percebeu? Subtrair, assegurar a subtração ou assegurar a impunidade. Aí é latrocínio. Agora, cuidado, cuidado. A vítima da subtração e a vítima da morte não precisam ser a mesma pessoa. Geralmente são, né? Eu roubo o sujeito, ele reage, eu mato ele. Então ele morre e ele é roubado. Geralmente é a mesma pessoa, mas precisa obrigatoriamente ser? Não, não precisa. Não precisa. Sabe por quê? Porque eu posso perfeitamente vir roubar o sujeito aqui, aí um policial aparece ali, eu atiro, mato ele e subtraio. Ou seja, eu matei o policial lá e eu estou subtraindo você aqui. A vítima da subtração é uma, a vítima da morte é outra. São pessoas diferentes, são pessoas distintas. É possível? É perfeitamente possível no latrocínio que a vítima da subtração e a vítima da morte sejam pessoas diferentes. Outra coisa. Essa morte, apesar de algumas críticas, pode se dar de maneira dolosa ou culposa. É uma segunda informação. Terceira informação. O latrocínio, embora também tenha a morte, ele não é de competência do tribunal do júri. O tribunal do júri trata de crimes dolosos contra a vida tentados ou consumados. O tribunal do júri, aqueles 7 jurados que vão julgar o criminoso, ele é apenas para crimes dolosos, crimes intencionais contra a vida, sejam eles tentados, sejam eles consumados. O latrocínio não vai para o júri. Não vai para o júri. Isso está na súmula 603 do STF. O latrocínio não será julgado pelo júri. A súmula fala que o processo e julgamento do crime de latrocínio é de competência do juiz singular e não do tribunal do júri. Tá legal? Então não vai para o júri, pode esquecer o júri. E além dessa súmula, tem outra muito importante, que é a súmula 610 do STF. Qual é a relevância da súmula 610? Ela vai falar sobre a consumação do latrocínio. Preste atenção, eu disse a você que eu tenho roubo, morte, e isso gera um latrocínio. Então é um roubo mais morte que vai gerar um latrocínio. O latrocínio, aliás, veja, ele está no 157. E 157 não é o roubo? É o roubo. O latrocínio é um roubo qualificado pelo resultado morte. Ele está no mesmo artigo do roubo. É 157, parágrafo 3º, parte final, que é o que a gente chama de in fine. 157, parágrafo 3º, in fine, do Código Penal. Veja, a gente tinha dito que roubo mais morte é igual a latrocínio. Então me ajuda com uma coisa aqui. Você consegue notar que existem 4 cenários possíveis? Existem 4 possibilidades? Existem 4 formas, 4 maneiras da gente trabalhar o latrocínio? Léo, como assim? Eu tenho 4 maneiras de chegar ao latrocínio. Eu posso ter, por exemplo, veja, o que eu estou fazendo aqui, em relação a colocar o sinal de mais, etc., é te mostrar apenas os 4 cenários que existem. Só tem 4 possibilidades. Isso não é direito não, isso é matemática. É matemática. Olha só. Eu posso conseguir roubar? Posso. Então é roubo consumado. E posso conseguir matar? Posso. A morte também é consumada. Ou seja, eu posso consumar o roubo e a morte. Eu consegui subtrair e eu consegui matar. Agora, pode ser que eu não consiga. Eu não consegui subtrair e eu não consegui matar. Não é possível? Perfeitamente possível. Agora, pode ser que eu consiga subtrair
e não consiga matar. Ou então, pode ser que eu consiga matar e não consiga o quê? Subtrair. Percebeu? Isso aqui não é direito não, isso é matemático. Consumado, consumado. Tentado, tentado. Consumado, tentado. Tentado, consumado. São as 4 possibilidades que eu tenho. As 4 únicas possibilidades que eu tenho. Léo, entendi, mas por que você está me falando isso? Porque eu quero saber em que casos que o latrocínio é consumado e em que casos que o latrocínio é tentado. Ah, Léo, faz diferença? Claro que faz, porque você já sabe que quando o crime é consumado, lá no 14.1, você leva a pena cheia. Quando o crime é tentado, lá no 14.2, você tem uma redução de 1 a 2/3 na pena. Latrocínio é 20 a 30. Então aqui você pega 20 a 30 consumado. Se for tentado é 20 a 30 reduzido de 1 a 2/3. Então pode ser uma redução bem significativa. É a tentativa aqui no 14.2, tá? Aqui é o consumado, aqui é o tentado. Então a pergunta é, quando é que vai ser consumado, quando é que vai ser tentado? Súmula 610. Olha o que ela fala pra gente. Há crime de latrocínio consumado quando o homicídio se consuma. Há crime de latrocínio consumado quando o homicídio se consuma, ainda que não consiga o agente subtrair os bens da vítima. Há crime de latrocínio consumado quando o homicídio se consuma, ainda que não consiga o agente subtrair os bens da vítima. Ou seja, se o homicídio, se a morte consumou, o latrocínio é consumado. Se a morte consumou, o latrocínio é consumado. Percebeu? Simples assim. Ocorreu a morte, consumou o latrocínio. Aqui não ocorreu a morte, Léo. Então o latrocínio aqui é tentado. Aqui também não ocorreu a morte, Léo. Então o latrocínio é tentado. Somente quando a morte ocorrer é que você considera o latrocínio consumado. É o que está na súmula 610 do STF. O latrocínio é importante porque ele tem a súmula 603, ele tem a súmula 610, ele tem entendimentos simulados que merecem a nossa atenção, tá? E uma última informação aqui sobre o latrocínio é a seguinte. Eu disse que o roubo ele pode se dar empregando o quê? A violência física, a grave ameaça ou a redução da vítima à impossibilidade de resistência. Aqui no latrocínio, eu tenho que estar pensando nesse roubo através da violência física. Então, essa morte aqui, que se dá para subtrair, para assegurar a subtração ou para assegurar a impunidade, ela tem que advir da violência física, não pode ser nem da grave ameaça, nem da redução da vítima à impossibilidade de resistência. Tem que advir da violência física para que aí sim eu possa pensar na possibilidade do latrocínio. Tá legal? Outra coisa, se eu falar para você que eu tenho uma subtração e mais de uma morte, naquele mesmo contexto, por exemplo, o casal no carro namorando, eu venho roubar, falo, perdeu, perdeu, aí o cara reage, aí eu dou um tiro, o meu tiro pega e mata os dois, aí eu levo o carro. Eu tenho uma subtração, eu tenho um roubo, mas eu tenho 2 mortes. Percebeu? Poxa, um roubo e 2 mortes, e aí, um latrocínio ou 2 latrocínios? O STJ entende que tem um concurso formal de crimes aqui. Aquele concurso formal anormal, impróprio, imperfeito. Mas o que prevalece para a tua prova? Prevalece para a tua prova a doutrina e o STF, que vai falar que é um latrocínio só. E o fato de ter mais de uma vítima vai pesar como circunstância na hora da fixação da pena. Mas é um latrocínio só, mesmo no caso de mais uma morte. Tá legal? A gente fica por aqui e no próximo bloco a gente continua. Eu vou falar mais algumas coisas aí sobre o furto, que são os grandes detalhes que eu disse. Isso aqui foi um apanhado sobre crime contra o patrimônio. Um pouco de furto, um pouco de roubo, um pouco de extorsão, um pouco de sequestro relâmpago, né, que é uma espécie de extorsão, o latrocínio. Isso aqui foi um apanhado geral sobre aquilo que você tem que saber sobre patrimônio para conseguir ter uma prova segura até certo ponto.
Só que no próximo bloco eu vou continuar porque eu preciso te passar aquilo que eu disse que era novidade. Ah, isso aqui não é novidade? Não, isso aqui é uma base para você começar a caminhar pelo patrimônio. É uma base. Agora, as novidades, as inovações, elas virão agora no próximo bloco. São as mudanças que, sobretudo, ocorreram no furto. Aí eu vou aprofundar um pouquinho melhor agora, tá legal? Não sai daí que eu já te encontro. Tchau!